O sol descia como uma brasa no horizonte do sertão quando Lampião ajustou o lenço no pescoço e olhou para os homens reunidos ao redor da fogueira. O acampamento estava escondido entre as pedras da Serra do Raso, lugar onde nem o vento ousava denunciar a presença dos cangaceiros. Era ali que o rei do cangaço costumava tomar suas decisões mais graves, longe dos olhos curiosos e das bocas tagarelas que infestavam as vilas próximas. Tibúrcio se aproximou com passos calculados, o chapéu de couro nas mãos e uma expressão de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Era um homem de confiança, coiteiro há mais de 5 anos, sempre fiel aos combinados e às promessas. Sua fazenda servia de abrigo quando a volante apertava o cerco, e sua palavra nunca havia sido questionada por Lampião. "Capitão", murmurou Tibúrcio, a voz embargada como se as palavras custassem a sair. "Preciso lhe contar uma coisa que me parte o coração." Lampião não desviou o olhar das chamas que dançavam na fogueira. Conhecia os homens do sertão como quem lê as pegadas na areia. Cada gesto, cada pausa, cada tremor na voz tinha seu significado. E naquele momento, Tibúrcio parecia genuinamente atormentado. "Fale logo, homem. A noite não espera." "É sobre o Chico Bento, senhor, o lavrador da fazenda Pau Ferro." Tibúrcio engoliu seco, como se as palavras fossem espinhos de mandacaru. "Descobri que ele anda passando informação para os soldados. Vi ele conversando escondido com o sargento Militão na feira de Canudos 3 semanas atrás." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a quentura do dia. Os outros cangaceiros, que conversavam baixinho, se calaram como se o próprio demônio tivesse aparecido no acampamento. Lampião continuou olhando para o fogo, mas sua mão direita se moveu instintivamente para o punhal na cintura. Chico Bento, um nome que todos conheciam na região. Lavrador simples, homem de igreja, pai de 3 filhos pequenos, vivia numa casinha de taipa na beira do riacho que só corria quando chovia, plantando feijão e milho numa terra que mais parecia pedra. Era daqueles homens que cumprimentavam a todos com o chapéu na mão e que jamais deixavam de dar um prato de comida a quem chegasse com fome à sua porta. "Tem certeza do que está dizendo, Tibúrcio?" A voz de Lampião saiu baixa, mas carregada de uma frieza que fazia o ar em volta esfriar. "Certeza total, capitão. Eles estavam conversando bem baixinho, mas eu ouvi o sargento falando sobre os esconderijos da serra, e o Chico confirmando com a cabeça, passando um papel para o militar." Tibúrcio fez uma pausa dramática, como se revivesse a cena. "Fiquei com o coração apertado, senhor, porque sempre achei o homem direito. Mas não é traição." Corisco, que estava afiando o punhal perto da fogueira, levantou os olhos. "E por que você não contou isso antes, Tibúrcio?" "Porque queria ter certeza, Corisco. Não é qualquer acusação que se faz contra uns. Ontem eu soube que os soldados apareceram no esconderijo do açude seco, bem no lugar que só a gente conhecia." "Como eles souberam?" Lampião finalmente desviou o olhar do fogo e fixou os olhos em... Eram olhos que tinham visto muita coisa na vida. Morte, traição, lealdade, medo. E naquele momento brilhavam com uma luz fria que fazia até os mais valentes baixarem a cabeça. "Você viu o papel que ele entregou?" "Não deu tempo, capitão, mas era um papel dobrado, pequeno, coisa de recado." Lampião se levantou devagar, ajeitou o gibão de couro e caminhou até a beira do acampamento, onde a vista se perdia nos morros cobertos de caatinga. A lua estava nascendo, uma lua cheia que iluminava o sertão como se fosse dia. Era noite de caçada e todos sabiam disso. "Manda chamar o Chico Bento", ordenou sem se virar. "Diz que preciso falar com ele. Amanhã, ao meio-dia, no olho d'água do bode." "Sim, senhor." Tibúrcio colocou o chapéu na cabeça, mas hesitou antes de se afastar. "Capitão, o que vai fazer com ele?" Lampião se virou lentamente. Sua silhueta contra a lua cheia parecia ainda mais imponente, e o brilho dos metais em seu peito fazia dele uma figura quase sobrenatural.
O que sempre faço com traidor Tibúrcio, o que o sertão manda fazer. Na manhã seguinte, Chico Bento acordou antes do galo cantar, como sempre fazia. Era um homem de hábitos simples: acordar cedo, rezar o terço, cuidar da roça, voltar para casa quando o sol começava a se pôr. Aos 42 anos, tinha as mãos calejadas de quem conhecia a terra e o rosto marcado pelo sol. Mas os olhos ainda brilhavam com a esperança de quem acreditava que dias melhores viriam. Maria, sua esposa, estava preparando o café quando ele voltou do curral. Ela era uma mulher pequena, de cabelos pretos presos num coque, que falava pouco, mas sorria sempre. Tinham se casado há 15 anos, na igrejinha de São José, e desde então nunca haviam se separado por mais de um dia. Chico, ela chamou, servindo o café numa cuia de cabaça. Sonhei com você ontem. Sonhei que você estava numa estrada escura, sozinho. Que sonho esquisito, Maria. Você sabe que eu não saio de casa depois do sol se pôr. Ele sorriu e passou a mão nos cabelos da esposa. Deve ser coisa da sua cabeça. Sonho de véspera de lua cheia sempre tem significado, Chico. Minha mãe sempre dizia isso. Sua mãe dizia muita coisa, mulher, mas nem tudo que ela dizia acontecia. Ele tomou o café devagar, saboreando o gosto forte e doce. Hoje vou terminar de limpar o roçado do milho. Se Deus quiser, ano que vem a gente tem uma colheita boa. Foi quando bateram na porta. 3 pancadas secas, seguidas de uma voz que Chico não reconheceu. Seu Chico Bento, tenho um recado para o senhor. Maria olhou para o marido com uma expressão preocupada. Visitas tão cedo da manhã não eram normais naquelas bandas. Chico se levantou, ajeitou a camisa e foi até a porta. Do lado de fora estava um homem jovem, magro, com a pele queimada de sol e um chapéu de palha na cabeça. Nas mãos segurava um papel dobrado. Quem mandou este recado? O capitão Lampião, seu Chico. Disse que é para entregar só para o senhor. O coração de Chico falhou uma batida. Todos no sertão conheciam histórias sobre Lampião. Algumas verdadeiras, outras inventadas, mas todas impressionantes. Era um homem que inspirava medo e respeito ao mesmo tempo. Alguém que podia ser generoso com os pobres e implacável com os inimigos. Com mãos trêmulas, Chico abriu o papel e leu as poucas linhas escritas numa caligrafia cuidadosa. Chico Bento, preciso falar com você sobre um assunto importante. Te espero hoje ao meio-dia no Olho d'Água do Bode. Venha sozinho. Lampião, o que ele quer comigo? Perguntou Chico ao mensageiro. Não sei não, seu Chico. Só sei que é para ir sozinho e na hora certa. Maria se aproximou e leu o bilhete por cima do ombro do marido. Sua expressão ficou ainda mais preocupada. Chico, isso não é coisa boa. Mas eu não fiz nada, Maria. Não tenho nada a ver com os negócios do Lampião. Ele dobrou o papel e guardou no bolso da camisa. Deve ser alguma confusão. Vou lá esclarecer tudo. Não vai não, Chico. Tenho um pressentimento ruim. Mulher, você não pode contrariar um pedido do Lampião. Isso é pior do que não atender. Ele beijou a testa da esposa e sorriu, tentando parecer mais calmo do que realmente estava. Volto antes do sol se pôr. O Olho d'Água do Bode ficava a 2 léguas da casa de Chico, numa depressão entre 2 morros onde brotava uma fonte de água cristalina. Era um lugar bonito, cercado de árvores de angico e jurema, onde os animais iam beber e onde os viajantes costumavam descansar. Mas naquela manhã, parecia um lugar assombrado. Chico chegou alguns minutos antes do meio-dia. Deixou o jumento amarrado numa árvore e caminhou até a fonte. O lugar estava silencioso demais. Nem os pássaros cantavam, nem os grilos faziam seu barulho costumeiro. Era como se a própria natureza soubesse que algo grave estava para acontecer. Foi quando ouviu os passos. Não eram os passos de uma pessoa só, mas de várias. E quando levantou os olhos, viu Lampião emergindo da caatinga, seguido por 6 homens armados. O rei do cangaço caminhava devagar, com a confiança de quem sabia ser o dono daquele pedaço de mundo. Chico Bento!
disse Lampião, parando a poucos metros da fonte. Sua voz era calma, mas havia algo nela que fazia o ar parecer mais pesado. Capitão Lampião, respondeu Chico, tirando o chapéu da cabeça num gesto de respeito. O senhor mandei sim, porque preciso de uma explicação sua. Explicação sobre o quê, capitão? Lampião o estudou em silêncio por alguns segundos. Chico era exatamente como ele imaginava. Um homem simples, honesto na aparência, com as mãos calejadas de quem trabalhava duro e os olhos de quem não tinha nada a esconder. Mas Lampião havia aprendido que aparências podiam enganar. Sobre suas conversas com o sargento Militão, o rosto de Chico se transformou numa máscara de confusão genuína. Sargento Militão. Capitão, eu não conheço nenhum sargento com esse nome. Não conhece? Então me explique o que você estava fazendo conversando com ele na Feira de Canudos 3 semanas atrás. Capitão, eu não fui à Feira de Canudos há mais de 2 meses e nunca conversei com soldado nenhum na minha vida. A voz de Chico começou a tremer, não de medo, mas de indignação. Quem foi que lhe contou isso? Alguém de confiança. Alguém que viu você entregando informações sobre nossos esconderijos. Isso é mentira, capitão. Por Deus e por Nossa Senhora, isso é mentira. Chico deu um passo à frente, as mãos estendidas num gesto de súplica. Eu sou um homem trabalhador, pai de família. Nunca me meti nos negócios de ninguém. Então, como os soldados souberam do açude seco? A voz de Lampião subiu um tom e os cangaceiros se moveram instintivamente, aproximando-se do círculo. Não sei, capitão. Juro por meus filhos que não sei. Lampião observou o homem à sua frente. Chico Bento estava claramente desesperado, mas isso não significava nada. Traidores eram atores por natureza, capazes de mentir com a convicção de quem falava a verdade. E a palavra de Tibúrcio pesava muito. Era um homem que nunca havia mentido, nunca havia dado motivos para a desconfiança. Corisco, chamou, sem desviar os olhos de Chico. Sim, capitão. Amarra ele na árvore grande. O mundo pareceu parar para Chico Bento. Capitão, pelo amor de Deus, eu sou inocente, tenho mulher e filhos pequenos. Traidor não merece piedade, Chico, e quem trai Lampião trai o sertão inteiro. Enquanto Corisco e outro cangaceiro amarravam Chico na árvore de angico, o condenado não parava de protestar sua inocência. Suas palavras ecoavam pela caatinga, misturando-se ao som do vento nas folhas secas. Capitão, o senhor está cometendo uma injustiça. Eu nunca traí ninguém na minha vida. Pergunte a qualquer um da região. Eu sou um homem direito. Lampião se aproximou, o punhal já na mão. A lâmina brilhava ao sol do meio-dia, refletindo a luz como um espelho. Chico Bento, você vai morrer agora. Se tem alguma coisa a dizer a Deus, é melhor falar logo. Eu não traí ninguém, capitão. Eu sou inocente. As lágrimas corriam pelo rosto de Chico, mas sua voz permanecia firme na declaração de inocência. Todo mundo diz isso na hora da morte, Chico. E com um movimento rápido e preciso, Lampião cravou o punhal no peito do homem. Chico Bento soltou um gemido baixo, mais de surpresa do que de dor, e seus olhos se fixaram no céu azul acima da copa das árvores. Maria! Foi sua última palavra. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o vento ousava soprar naquele momento. Lampião limpou a lâmina do punhal na camisa de Chico e o guardou na bainha. Enterrem ele aqui mesmo, ordenou aos homens, e que isso sirva de exemplo. Quem trai o Lampião, morre. Enquanto os cangaceiros cavavam a cova, Lampião se afastou para a beira da fonte e lavou as mãos na água cristalina. Por um instante, seu reflexo na água pareceu o de um homem mais velho, mais cansado. Mas foi apenas um. Quando voltaram ao acampamento, já era tarde da noite. Tibúrcio os esperava com um sorriso de satisfação nos lábios. E então, capitão, resolveu o problema? Resolvi. Chico Bento não vai trair mais ninguém. Fez bem, senhor. Traição é a pior das ofensas. Lampião assentiu e se dirigiu para sua rede.
Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, demorou para conseguir dormir. 3 meses haviam se passado desde a execução de Chico Bento, e o sertão seguia sua rotina implacável de sol escaldante e chuvas escassas. O nome do lavrador morto já não ecoava mais pelas conversas nas feiras e nos alpendres, substituído por outras histórias, outras tragédias, outros nomes que o vento da caatinga levava e trazia conforme sua vontade. Para Lampião, aquele episódio tinha se tornado apenas mais uma página no livro interminável da justiça que ele acreditava aplicar. Chico Bento havia traído a confiança, pagado com a vida, e o assunto estava encerrado. Outros problemas mais urgentes ocupavam sua mente. A volante do capitão Bezerra, que andava fazendo pressão na região. A necessidade de conseguir munição nova. Os acertos com os coiteiros que garantiam abrigo e informações. Mas o sertão tem memória longa e os mortos às vezes falam através dos vivos. Foi numa tarde de setembro, quando o grupo descansava numa fazenda abandonada, perto de Mossoró, que Antônio Silvino, um dos cangaceiros mais novos do bando, se aproximou de Lampião com uma expressão perturbada no rosto. "Capitão!" disse ele, tirando o chapéu de couro e torcendo-o nas mãos nervosas. "Preciso contar uma coisa para o senhor, uma coisa que me está comendo por dentro há semanas." Lampião estava limpando seu rifle, uma tarefa que sempre executava com cuidado religioso. Sem levantar os olhos da arma, respondeu: "Fale logo, Antônio. Não gosto de rodeios. É sobre o Chico Bento, senhor. O lavrador que morreu no olho d'água do bode." As mãos de Lampião pararam por uma fração de segundo, mas logo retomaram o movimento. "O que tem ele? Homem morto não ressuscita. É que eu conhecia o Chico, capitão. Conhecia bem, e ele não era traidor coisa nenhuma." Antônio engoliu seco, como se as palavras fossem pedras na garganta. Era um homem direito, trabalhador, que nunca se meteu com política nem com polícia. Tibúrcio viu ele conversando com o sargento Militão, viu ele entregar papel com informação. "Pois é aí que está a coisa, senhor." Antônio se aproximou mais, baixando a voz como quem conta segredo. "Eu estava na feira de Canudos, naquele dia que o Tibúrcio disse, e o Chico Bento não estava lá não, capitão. Tenho certeza absoluta." Lampião finalmente levantou os olhos do rifle. Eram olhos que tinham a cor da terra seca e naquele momento brilhavam com uma luz perigosa. "Tem certeza do que está dizendo, Antônio?" "Certeza total, senhor, porque naquele dia eu fiquei o tempo todo perto da barraca do seu Raimundo, onde vendem rapadura. E de lá dá para ver a feira inteira. Se o Chico tivesse aparecido, eu tinha visto." "E por que não falou isso antes?" Antônio baixou a cabeça como se carregasse o peso de uma culpa enorme. "Porque tive medo, capitão. Medo de contrariar a palavra do Tibúrcio, que é homem de confiança. Mas minha consciência não me deixa em paz." Lampião pousou o rifle cuidadosamente e se levantou. Caminhou até a beira do alpendre da fazenda abandonada e ficou olhando o horizonte, onde o sol começava a se pôr pintando o céu de vermelho sangue. "Chama o Corisco", ordenou sem se virar. Quando o Corisco chegou, Lampião ainda estava na mesma posição, como uma estátua de pedra recortada contra o céu. "Corisco, você se lembra do dia que matamos o Chico Bento?" "Lembro sim, capitão. Por que pergunta?" "Você achou que ele estava mentindo quando dizia que era inocente?" Corisco coçou a barba pensativo. Era um homem experiente, que conhecia Lampião há muitos anos e sabia ler as entrelinhas de suas perguntas. "Olhe, capitão, eu achei estranho, sim." O homem parecia genuinamente surpreso. "Mas traidor bom é ator bom, né não? E você confiava na palavra do Tibúrcio?" "Confiava. Sempre foi homem direito conosco." "Era, mas talvez não seja mais." Naquela mesma noite, Lampião mandou 3 homens de sua total confiança fazerem investigações discretas sobre o caso.
Queria saber tudo sobre os movimentos de Chico Bento nas semanas anteriores à sua morte. Queria conversar com pessoas que o conheciam. Queria descobrir a verdade por trás da acusação que custara a vida do lavrador. Enquanto isso, uma descoberta ainda mais perturbadora estava por vir. Maria, viúva de Chico Bento, vivia agora numa situação de extrema pobreza. Com o marido morto e sendo conhecida como esposa de um traidor executado por Lampião, ninguém ousava lhe dar trabalho ou ajuda. Ela e os 3 filhos pequenos sobreviviam da caridade escassa de alguns vizinhos e do pouco que conseguia plantar no quintal de casa. Foi numa dessas noites de desespero, quando revirava os poucos pertences do marido, em busca de algo que pudesse vender para comprar farinha para os filhos, que Maria encontrou algo que mudaria tudo. Escondida no forro falso de uma velha caixa de madeira, havia uma carta que Chico havia recebido 2 semanas antes de morrer, mas que nunca havia lhe mostrado para não a preocupar ainda mais. Com mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas, Maria leu o conteúdo da carta à luz de uma vela de carnaúba. Chico Bento, estou escrevendo para avisar que o Tibúrcio anda falando mal de você pelas costas. Ontem eu ouvi ele conversando com uns homens estranhos na venda do Zé Preto, dizendo que você era meio esquisito, que podia ser espião dos soldados. Não sei por que ele está fazendo isso, mas você precisa se cuidar. O Tibúrcio não é flor que se cheire por que passe por homem direito. Seu amigo que não quer se identificar por medo. O coração de Maria quase parou de bater. Ali estava a prova da inocência do marido e, mais do que isso, a evidência de que Tibúrcio havia tramado contra ele. Mas o que fazer com aquela informação? Como uma mulher pobre e viúva poderia confrontar um homem poderoso como Tibúrcio? E pior ainda, como poderia levar essa verdade a Lampião sem correr o risco de ser morta por desafiar a versão oficial dos fatos? Maria guardou a carta no peito, junto ao terço que havia pertencido à sua mãe, e chorou até não ter mais lágrimas. Seu marido havia morrido inocente, vítima de uma mentira elaborada por alguém em quem confiavam. E ela não sabia como fazer justiça. Foram 2 vizinhos de Chico Bento, João Pequeno e Mané da Bodega, que finalmente trouxeram mais peças do quebra-cabeça. Ambos haviam presenciado conversas suspeitas de Tibúrcio. Ambos sabiam detalhes que poderiam inocentar o lavrador morto. Mas o medo os havia mantido calados até então. Dona Maria, disse João Pequeno numa visita discreta à casa da viúva, eu não aguento mais carregar isso na consciência. Seu Chico era inocente e eu posso provar. Como? Perguntou Maria, o coração disparado. Eu vi o Tibúrcio conversando com o sargento Militão 2 vezes, uma na feira de Canudos, outra perto do açude. E das 2 vezes eu vi ele entregando papel para o soldado. Ele que é o traidor, Dona Maria. Ele que estava passando informação para os policiais. Mas por que acusou meu marido? Porque seu Chico tinha visto ele numa dessas conversas sem querer. E o Tibúrcio ficou com medo que ele fosse contar para o Lampião. João Pequeno tirou o chapéu e passou a mão nos cabelos grisalhos. Então ele resolveu se livrar do seu Chico antes que ele falasse alguma coisa. Mané da Bodega confirmou a versão. É verdade, Dona Maria, e tem mais. Eu ouvi o Tibúrcio ensaiando a história que ia contar pro Lampião. Foi na minha venda, ele achava que eu não estava ouvindo. Ele inventou cada detalhe da mentira, até o horário da suposta conversa do seu Chico com o sargento. Com essas informações e a carta encontrada nos pertences do marido, Maria finalmente teve coragem de fazer o que parecia impossível. Levar a verdade até Lampião. Ela esperou 3 semanas, até saber onde o bando estava acampado. Depois, numa manhã de outubro, quando o sereno ainda molhava a caatinga, Maria saiu de casa com a carta escondida no peito e os filhos deixados aos cuidados da vizinha.
Caminhou léguas pela Caatinga, seguindo trilhas que só os sertanejos conheciam, até chegar à região onde o bando de Lampião estava escondido. Não foi difícil encontrá-los. Bastou seguir os sinais que qualquer pessoa criada no sertão sabia interpretar. Pegadas de cavalo em certas direções, galhos quebrados de determinada forma, pequenas marcas nas pedras. Quando os vigias do acampamento a viram se aproximando, quase atiraram. Uma mulher sozinha, caminhando em direção ao esconderijo, só podia ser espiã ou louca. "Eu sou Maria, mulher do Chico Bento", gritou ela, ainda à distância, as mãos para o alto. "Preciso falar com o capitão Lampião. Tenho uma coisa importante para contar." O nome de Chico Bento ainda era lembrado entre os cangaceiros. A mulher foi conduzida até a presença de Lampião com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Quando Maria se viu diante do homem que havia matado seu marido, suas pernas quase falharam. Lampião estava sentado numa pedra lisa, limpando as armas como sempre fazia. Era menor do que ela imaginava, mas havia algo em sua presença que enchia o ar de tensão. "Maria, mulher do Chico Bento", disse Lampião, sem levantar os olhos das armas. "O que você quer aqui?" "Capitão", ela respondeu, a voz tremendo, mas determinada. "Eu vim trazer a verdade sobre meu marido. Ele era inocente. Mulher de traidor sempre diz isso. Mas eu tenho provas, senhor." Maria tirou a carta do peito e a estendeu para Lampião. "Esta carta meu marido recebeu antes de morrer. E tem mais. 2 pessoas viram quem realmente estava conversando com os soldados." Lampião finalmente parou de limpar as armas e olhou para a mulher. Maria era pequena, magra, com o rosto marcado pelo sofrimento dos últimos meses. Mas seus olhos brilhavam com a determinação de quem não tinha mais nada a perder. Ele pegou a carta e leu em silêncio. Depois chamou João Pequeno e Mané da bodega, que haviam sido trazidos por Maria como testemunhas. O que os 2 homens contaram fez o sangue de Lampião ferver devagar, como água no fogo baixo. Cada detalhe da traição de Tibúrcio, cada mentira elaborada, cada passo da armação que levara um inocente à morte. Quando a verdade ficou clara, cristalina como a água da fonte onde Chico Bento havia morrido, Lampião sentiu algo que raramente experimentava: remorso. Remorso profundo, amargo, que lhe pesava no peito como uma pedra. "Maria", disse ele finalmente, a voz mais baixa do que o normal. "Seu marido era inocente, e eu cometi uma injustiça." "Eu sei, capitão, mas o que eu quero agora é justiça de verdade." Lampião olhou para a mulher por um longo momento. Depois se levantou e caminhou até a beira do acampamento, onde a vista se perdia nos morros da Caatinga. "Você terá sua justiça, Maria. Pode ter certeza disso." E naquele instante, na mente de Lampião, começou a se formar um plano que seria executado com a mesma precisão com que ele planejava seus ataques às cidades e suas fugas das volantes. Tibúrcio pagaria pela mentira que custara a vida de um inocente, e pagaria exatamente da mesma forma como Chico Bento havia pago. A roda da justiça do sertão havia completado seu giro. Agora era hora de ela girar de volta. Tibúrcio acordou naquela manhã de novembro com a sensação de que algo estava diferente no ar. Não era o vento, que soprava com a mesma força de sempre, nem o calor, que já prometia ser escaldante antes mesmo do sol nascer por completo. Era algo mais sutil, uma inquietação que ele não conseguia nomear, como se os próprios pássaros estivessem sussurrando segredos que ele não podia compreender. Havia 4 meses que Chico Bento estava morto e enterrado, e Tibúrcio se sentia cada vez mais seguro de que seu plano havia funcionado perfeitamente. Lampião nunca mais tocara no assunto. A vida seguira seu curso normal, e ele continuava sendo um dos coiteiros mais respeitados da região. Sua fazenda prosperava, seus negócios com os cangaceiros rendiam bom dinheiro, e sua reputação de homem confiável permanecia intacta. Mas o sertão tem ouvidos em cada pedra, e os ventos carregam mais do que poeira. Foi Zé Sereno,
Um de seus vaqueiros, quem trouxe a primeira notícia estranha. Patrão, tem uns homens perguntando por aí sobre o senhor. Perguntando sobre aquela história do Chico Bento, sobre o dia da feira de Canudos. Que homens? Perguntou Tibúrcio, tentando manter a voz casual, enquanto o coração disparava no peito. Não sei direito não, patrão. Mas parece que são do pessoal do Lampião. Andaram conversando com o João Pequeno, com o Mané da Bodega, com um monte de gente. Tibúrcio sentiu um arrepio percorrer sua espinha, apesar do calor matinal. Será que alguém havia descoberto a verdade? Será que sua mentira cuidadosamente construída estava desmoronando? E o que eles queriam saber? Se o senhor realmente tinha visto o Chico conversando com o soldado, se o senhor estava mesmo na feira naquele dia? Zé Sereno coçou a cabeça confuso. Patrão, por que eles estão mexendo nessa história velha? Não sei, Zé, mas não é da nossa conta. Tibúrcio forçou um sorriso. Coisa do Lampião é coisa do Lampião. A gente não se mete. Mas por dentro, Tibúrcio estava apavorado. Passara meses construindo uma vida sobre a morte de um inocente, e agora sentia que a terra estava se movendo sob seus pés como areia movediça. A confirmação de seus piores medos veio 3 dias depois, quando um menino chegou correndo à fazenda com um recado que fez seu mundo desabar. Seu Tibúrcio, o capitão Lampião, mandou dizer que quer falar com o senhor. Hoje, ao meio-dia, no olho d'água do bode. Tibúrcio leu o bilhete com mãos trêmulas. As palavras eram quase idênticas às que haviam selado o destino de Chico Bento. O mesmo local, o mesmo horário, a mesma formalidade seca que escondia uma sentença de morte. Meu Deus! Murmurou, deixando-se cair numa cadeira de couro. Ele descobriu. Durante 2 horas, Tibúrcio considerou a possibilidade de fugir. Podia pegar o cavalo mais rápido, juntar o dinheiro escondido e desaparecer no sertão. Talvez seguir para Goiás ou Minas, onde o braço de Lampião não chegasse, mas sabia que seria inútil. No sertão, não havia lugar para se esconder de Lampião quando ele queria encontrar alguém. Então, com a resignação de quem aceita o inevitável, Tibúrcio montou seu cavalo e seguiu em direção ao olho d'água do bode. Ia enfrentar seu destino com a dignidade que negara a Chico Bento. O lugar estava exatamente como na última vez que estivera ali. A mesma fonte cristalina, as mesmas árvores de angico e jurema, a mesma paz enganosa que escondia a violência que estava por vir. Mas desta vez, Tibúrcio sabia que era ele quem iria morrer. Lampião emergiu da caatinga no mesmo instante em que o sol atingia o ponto mais alto do céu. Vinha acompanhado pelos mesmos homens de 4 meses atrás, Corisco, Antônio Silvino e outros 3 cangaceiros que Tibúrcio reconheceu. Era como se a cena inteira fosse se repetir, mas com os papéis invertidos. Tibúrcio, disse Lampião, parando a poucos metros da fonte. Sua voz tinha o mesmo tom calmo de antes, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma frieza que cortava como lâmina afiada. Capitão Lampião, respondeu Tibúrcio, tentando manter a compostura enquanto tirava o chapéu da cabeça. O senhor mandou me chamar. Mandei sim, porque descobri uma coisa interessante sobre você. Lampião caminhou lentamente ao redor de Tibúrcio, como um predador cercando sua presa. Descobri que você é mentiroso. Mentiroso? Capitão, eu nunca... Cala a boca! A voz de Lampião explodiu como um trovão, fazendo os pássaros voarem das árvores. Você mentiu sobre o Chico Bento. Ele nunca conversou com soldado nenhum. Quem conversava era você. Tibúrcio sentiu as pernas fraquejarem. Capitão, isso não é verdade. Não é? Então me explique como João Pequeno e Mané da Bodega te viram 2 vezes entregando o papel para o sargento Militão. Me explique como você sabia detalhes da conversa que inventou sobre o Chico. Me explique como você teve coragem de mandar matar um homem inocente para esconder sua própria traição. A máscara de Tibúrcio finalmente caiu. Diante da evidência irrefutável de seus crimes, não havia mais como mentir, mas ainda assim tentou uma última cartada. Capitão,
Se eu fiz isso foi porque estava com medo. Os soldados me ameaçaram. Disseram que iam matar minha família se eu não colaborasse. Eu não tinha escolha. Todos têm escolha, Tibúrcio. E você escolheu ser traidor e mentiroso. Lampião parou bem na frente dele, os olhos brilhando com uma fúria contida. Você escolheu matar um homem inocente para salvar seu próprio pescoço. Capitão, pelo amor de Deus, o mesmo Deus que você negou ao Chico Bento quando ele implorava por piedade? Lampião sacou o punhal da cintura, a mesma lâmina que havia tirado a vida do lavrador inocente. Corisco, amarra ele na árvore. Não, capitão, por favor, eu tenho filhos pequenos. O Chico também tinha, e você não pensou nisso quando armou contra ele. Enquanto era amarrado na mesma árvore de Angico, onde Chico Bento havia morrido, Tibúrcio finalmente compreendeu a dimensão de sua maldade. Não era apenas um traidor. Era um homem que havia destruído uma família inteira para proteger seus próprios interesses mesquinhos. Tibúrcio, disse Lampião, aproximando-se com o punhal na mão. Você vai morrer agora, e vai morrer exatamente como o Chico morreu. No mesmo lugar, na mesma hora, com a mesma arma. Capitão, eu me arrependo de tudo. Arrependimento tardio não ressuscita os mortos. Lampião parou diante do homem amarrado. Chico Bento era inocente, era um homem trabalhador, pai de família que nunca fez mal a ninguém. E você o matou com suas mentiras. Eu sei que errei. Saber que errou não basta, Tibúrcio. Tem que pagar pelo erro. E com um movimento rápido e preciso, o mesmo movimento que havia usado meses antes, Lampião cravou o punhal no peito de Tibúrcio. O traidor soltou um gemido baixo e seus olhos se fixaram no céu azul acima da copa das árvores, exatamente como havia acontecido com Chico Bento. Perdão, foi sua última palavra. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo do que da primeira vez. Era como se a própria natureza reconhecesse que a justiça havia sido feita, que a balança havia se equilibrado novamente. Enterrem ele aqui mesmo, ordenou Lampião aos homens, repetindo as mesmas palavras de meses atrás, bem do lado da cova do Chico Bento. Que os dois fiquem juntos na morte, já que um destruiu a vida do outro. Mas desta vez, ao contrário do que acontecera após a execução do lavrador, Lampião não se sentiu satisfeito com a justiça aplicada. Havia uma sensação amarga na boca, um peso no coração que não conseguia eliminar. Havia matado o culpado, mas isso não apagava o fato de ter matado um inocente primeiro. 3 dias depois, numa manhã clara de novembro, Lampião apareceu sozinho na porta da casa de Maria, viúva de Chico Bento. Ela estava no quintal, estendendo roupas no varal, quando viu a silhueta inconfundível do rei do cangaço se aproximando. Seu primeiro impulso foi correr, levar os filhos para dentro de casa e se trancar. Mas algo na postura de Lampião, a cabeça baixa, os ombros curvados, a ausência das armas habituais, a fez permanecer onde estava. Dona Maria, disse ele, parando a uma distância respeitosa, o chapéu na mão. Capitão, ela respondeu, a voz cautelosa. Eu vim trazer uma notícia. Tibúrcio está morto. Morreu do mesmo jeito que seu marido morreu, no mesmo lugar. Maria fechou os olhos e suspirou profundamente. Era a justiça que havia pedido, mas não trouxe o alívio que esperava. Nada traria Chico de volta. Obrigada, capitão. Não me agradeça, Dona Maria. Eu vim aqui pedir perdão. Lampião se aproximou mais alguns passos. Seu marido era inocente. Eu matei um homem bom por causa da mentira de um traidor. E isso me pesa na consciência. O senhor fez justiça agora. É o que importa. Não é suficiente. Lampião tirou algo de dentro do gibão. Era uma cruz pequena, feita à mão, esculpida com cuidado artesanal em madeira de angico. Fiz esta cruz com madeira da árvore onde seu marido morreu. Queria que a senhora ficasse com ela. Maria pegou a cruz com mãos trêmulas. Era um trabalho delicado, feito com a paciência de quem queria se redimir de alguma forma. À base da cruz havia uma inscrição gravada: Chico Bento, homem honrado. Dona Maria,
continuou Lampião, a voz embargada. Eu sei que isso não vai trazer seu marido de volta. Sei que não vai acabar com sua dor, nem com a dos seus filhos, mas queria que soubesse que reconheço meu erro. Capitão, disse Maria, apertando a cruz contra o peito, meu marido era um homem de fé. Ele acreditava no perdão. Se estivesse aqui, diria para o senhor que Deus perdoa quem se arrepende de verdade. E a senhora me perdoa? Maria olhou para o homem à sua frente. Não era mais o temível rei do cangaço, mas um ser humano carregado de remorso, alguém que havia descoberto que mesmo os poderosos podiam errar e precisavam buscar perdão. Eu perdoo, capitão, não pelo senhor, mas pelo meu Chico. Ele não ia querer que eu guardasse rancor no coração. Lampião assentiu, os olhos brilhando com algo que podia ser lágrimas. Obrigado, Dona Maria. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, mande um recado. É o mínimo que posso fazer. Ele colocou o chapéu na cabeça e se afastou, caminhando lentamente pela estrada de terra que levava de volta ao sertão bravio. Maria ficou parada no quintal, segurando a cruz de madeira, vendo a figura de Lampião desaparecer na linha do horizonte. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte do marido, Maria conseguiu dormir em paz. A justiça havia sido feita, o perdão havia sido dado, e a cruz de Angico, feita com madeira da mesma árvore que testemunhou a injustiça e a reparação, repousava ao lado de sua cama como um símbolo de que, mesmo no sertão duro e implacável, ainda havia lugar para a redenção. O vento da caatinga soprava suave pela janela e parecia carregar consigo a voz de Chico Bento, sussurrando que estava em paz. Sua honra havia sido restaurada, sua memória limpa, e sua família podia seguir em frente, sabendo que ele morrera inocente e que sua inocência fora reconhecida. Na imensidão do sertão nordestino, onde a lei dos homens muitas vezes falhava, a justiça de Lampião havia encontrado seu caminho. Não uma justiça perfeita, pois nada poderia desfazer a morte de um inocente, mas uma justiça possível, a justiça do reconhecimento, do arrependimento e do perdão. E assim terminou a história do homem que morreu por uma mentira e do homem que aprendeu que mesmo os reis do cangaço podiam errar, se arrepender e buscar redenção sob o céu infinito do sertão.